Bom, gente, vamos para mais uma palestra e essa daqui promete. A Fernanda já está aqui com a gente já. E a palestra da Fernanda, eu duvido que você já tenha escutado um trabalho desse por aí, porque para mim é algo inédito que essa garota faz. Né? A Fernanda é mais uma mimada psi e ela vai estar falando com a gente sobre a psicofoto como suporte do luto. Vocês vão ver que trabalho lindo e maravilhoso é esse, através das fotos, aonde você pode estar trabalhando em uma situação tão difícil que é a vivência de um luto. Então, Fernanda, querida, eu vou te botar já como co-anfitriã, e aí você vai poder cumprimentar as pessoas, abrir seu PowerPoint e começar com a sua palestra. Querida, então vamos para o desafio do funcionamento aqui da... Fica tranquila que do um monte de gente enrolou. PowerPoint. Eu primeiro entro no compartilhar a tela. Aqui. Tá me vendo? Tá vendo? Sim, vê se vai estar grande. Deixa eu te marcar logo. Abre o slide para ver se vai abrir direitinho para a gente também. Por favor. Aí. Tá abrindo? Abriu? Não. Espera um pouquinho, porque às vezes demora. Abre para vocês, demora um pouquinho para a gente. Não. Não, né? Não. Vê se fecha e abre e compartilha ele já aberto para ver se vai. Teve algumas colegas que assim deu certo. E não esquece que se tiver som para já compartilhar o som também, tá? Tá. Que é uma coisa que... Peraí. Não estou conseguindo, Aline. Acho que agora vai, quer ver? No estresse. Agora sim. Faz parte do Volto fazer ao vivo. Agora sim. Tan, tan, tan. Vamos testar a rolagem do vídeo. O meu, ele ia, eu não sabia voltar. Aí eu sofria. Uai, mas agora o meu não está querendo ir, não. Não, clica em cima no cantinho que ele geralmente vai. Vai lá. Ah, tá. Viu? Foi. Então vai lá, querida. Eu tô aqui escondidinha, mas tô junto com você, tá bom? Tá, beleza. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aline, muito obrigada pelo convite. Estou aqui no terceiro encontro de saúde mimadas, saúde mental mimadas psi. Estou trazendo, como a Aline bem disse, um trabalho inovador que chama Psicofoto. A Psicofoto como suporte do luto. E eu sou a Fernanda Matos, eu sou graduada em psicologia desde 2003, tenho formações em psicologia junguiana, EMDR, tanatologia, que é o trabalho com as perdas e o luto. Sou colagem e a fotografia, sou especialista em fotografia como suporte do imaginário. E foi a partir daí que começa a história da psicofoto. Desde criança, né, metida a ser poeta e fotógrafa, eu queria, quando eu me torno psicólogo, eu quero tornar essas duas vertentes em mim em uma só. E aí vai surgindo a psicofotografia, que eu apelidei de psicofoto. O que ela tem em comum nas áreas que eu trabalho, que é principalmente a psicologia junguiana, o MDR e a fotografia. Quando a gente fala de psicologia junguiana, a gente fala dos arquétipos. O arquétipo é aquela imagem primeira, a imagem primordial que Jung chama. Quando a gente fala de uma mãe, né, do conceito mãe, a gente vai para um lugar de mãe natureza, de mãe terra, aquele lugar que a gente se apoia, aquele lugar que germina, aquele lugar que nos nutre. Isso vem a originar o que é a mãe pessoal.
Quando a gente está dentro do trabalho de reprocessamento informacional, de traumas, bloqueios, de situações dificultadas na nossa vida, no MDR, a gente, usando o protocolo clássico, a gente trabalha com o ICES, onde o I significa imagem, né? A imagem de uma cena específica com a sua mãe pessoal, para a gente trabalhar em cima do desenvolvimento dos sentimentos e pensamentos, do reprocessamento mental. E quando a gente fala de fotografar a nossa mãe, ou de usar fotografias que documentaram a história da nossa mãe, a gente tem uma mãe também pessoal. Na hora que a gente interliga essas três coisas, a gente tem a possibilidade de construir o conceito da psicofotografia ou da psicofoto. Eu trouxe como exemplo para vocês a fotografia documental, como aconteceu ali com a minha mãe, ali por volta dos 10, 12 anos, na primeira comunhão dela. Eu queria trabalhar a religiosidade vindo da minha família e trouxe essa imagem que sempre me chamou a atenção. Eu não vivi, né? Não era nem nascido, mas vendo álbuns de retratos, eu tinha essa imagem muito marcante. E trabalhando essa força da minha mãe, da religiosidade, do sagrado, que é passado de geração para geração, intuitivamente eu desenvolvo essa nova imagem através do processo da psicofoto. É uma colagem onde eu tenho a escolha, sem pensar muito, de um fundo e de outros acessórios que a gente vai colocando e conversando, dialogando com uma fotografia documental para uma fotografia inventada. E dentro de um círculo, porque Jung traz o estudo dele da mandala, de outras culturas orientais, como algo que centraliza a nossa energia, nossa psique. Então, a psicofoto é o uso da fotografia como suporte do imaginário psíquico, a fim de promover revelação do que precisou ser escondido por traumas. Algumas pessoas não conseguem falar das suas dores, e aí, às vezes, essas dores vazam no processo de trabalho de psicofoto através da imagem, e isso já mostra que o cérebro está pronto para ver. Às vezes ainda não para falar, mas para começar a ver. E então a psicofoto, ela aprimora essa expressão de sentimentos e pensamentos através da visão e depois da fala. A reconexão e a reconciliação, em função da maturidade psicológica, é alcançada também através da psicofoto. A conexão, como a gente falou, da energia primordial, que é o arquétipo. Então, quando eu estou trabalhando ali na mãe, nos defeitos e nas qualidades da minha mãe pessoal, eu vou atrás, né, daquelas crenças positivas e negativas que estão associadas com essa força da maternidade ou dessa mãe maior. A invenção de novas imagens, o Soul Collagem, né, que é um trabalho também que já acontece com imagens misturadas aí de maneira intuitivamente, eu trago para dentro da psicofotografia, junto com a fotografia autoral, para a gente trabalhar em nível de imagens. Um convite de aprofundamento que a psicofoto é. Pensa no universo, no momento contemporâneo que a gente vive, que a gente o tempo todo está usando celular, tirando as selfies, vai viajar, põe um sorriso no rosto, e às vezes a gente nem está tão feliz assim. São imagens mais da nossa superfície. O selfie é o arquétipo inicial também da psique, é a força maior. É como se a gente falasse do Deus que existe dentro de si, né? É a essência que existe em cada um. A gente no processo psicoterápico, a gente quer encontrar cada vez mais esse diálogo entre o ego e o self. O self, ele, por exemplo, tem uma fala muito clara quando acontece os sonhos. E a psicofoto é uma outra oportunidade, agora acordada, de entrar em contato com o self. A psicofoto é também um resgate de memórias.
informações e valores transgeracionais que ficam ali esquecidos e que, através de uma fotografia do passado, a gente vem resgatando, constrói, alinhava uma memória da outra, pergunta para um familiar o que aconteceu naquela imagem, naquela fotografia. Então, a psicofoto também é essa oportunidade de resgate de memórias. É um eternizar o tempo. Pensa bem, eu pego a máquina fotográfica e vou fotografar uma cena. Alguém numa bike, debaixo de uma palmeira, fazendo um passeio num dia de sol, passou por aquele instante, parou exatamente naquela posição, se apoiou e apareceu um pássaro. Pá! Cliquei aquele momento. Aquele momento, toda vez que eu revisitar essa fotografia, ele vai existir na minha memória. Então, ele se tornou eterno na minha memória. Mas, ao mesmo tempo que ele confirma que existiu, que ele eterniza aquele instante, ele também configura que aquele instante não vai acontecer mais. Porque o pássaro voou, porque aquela pessoa saiu e foi andar de skate ao invés de bike, porque aquele dia não fez sol. Enfim, qualquer outro motivo. Aquela história simplesmente não acontece mais do mesmo jeito. Então, aquele instante morreu, não existe. E faz com que a psicofoto interligue vida e morte. Tem uma série infanto-juvenil que eu gosto muito, que chama Supergirl. E a Supergirl veio lá do planeta dela, ela é prima do Super-Homem, todo mundo conhece a história do Super-Homem. Eles vêm fugidos de um dos seus planetas e vêm para a Terra e vão crescer na casa de uma família terrena. E nessa família da Supergirl existia uma mulher que passou a ser uma menina que passou a ser chamada de irmã e que elas cresceram juntas. E quando virou uma mulher, ela começou a trabalhar com tecnologia da informação, inteligência artificial, e ela via que a irmã Supergirl sentia alguns momentos de tamanha solidão e de tamanha tristeza e saudade da sua mãe, que ficou lá no outro planeta, que não tinha assim, nem mais notícia se estava viva ou morta. O que ela fez? Ela pegou memórias, fotografias, imagens da Supergirl com a mãe, perguntou também para o primo, o Super-Homem, e a partir dessas memórias foi fazendo a programação lá de inteligência artificial e criou um holograma. Colocou esse holograma ali ligado a um botão dentro de uma sala que, quando a Supergirl sentia aqueles sentimentos de solidão e de saudade da mãe, ela entrava na sala, fechava, apertava o botão, aparecia a imagem e ela começava a dialogar. Pois é, mãe, aconteceu isso. A partir da configuração daquelas informações, que memória é informação, uma informação somada a outra, a mãe da Supergirl era capaz, ou esse holograma era capaz de responder, né, coisas, o diálogo que a Supergirl estava fazendo ali. Por conta desse mar informacional que o nosso cérebro e que a máquina, né, através da inteligência artificial, repete. A psicofoto repete isso também, esse diálogo, só que em 2D. E quando a gente perde alguém, a gente quer manter esse diálogo vivo. A gente quer não esquecer dessa pessoa. Quem perde, no fundo, deseja não esquecer. E para lembrar, a memória se apoia no sensorial. Por isso o holograma, por isso a fotografia ou a psicofoto, porque mexe com os nossos sensoriais. Visão, a psicofoto que manipula com colagem, com as mãos, o sensorial. Principalmente, então, visão, audição, olfato e tato. Nossa despedida foi cheia de dor, de sangue e muitas lágrimas. Mas o amor e a força que você plantou dentro de mim merecem ser compartilhados para o mundo inteiro. Não deu tempo para conhecer o seu rostinho, mas você me fez olhar no espelho e descobrir que eu tenho mais forças do que eu imaginava. Isso, Camila Cabral escreveu esse livro, Do Luto ao Nascimento, e ela escreveu, na medida que ela perdeu o seu bebê na primeira gravidez por um aborto,
espontâneo. Ela escreve esse livro com a intenção de que as pessoas, os leitores, formulem em suas psiques, em seus imaginários, esse rostinho, essa lembrança, e configurem assim, confirmem assim a existência do seu bebê. Foi uma forma que ela entendeu de viver o luto dela. Outros 2 exemplos. Nunca vi as feições que gerei, as mãos que senti tateando à procura da vida que tentei dar e não pude, mas até agora, às vezes, sonho ouvi-lo chamando, pedindo alhures e com fome. Você veio para o meu colo, linda, com um cheiro inesquecível e a pele mais macia do mundo. Pego a sua foto tão linda, tão perfeita, e de repente paro de olhar para sua foto e me pego abraçando o celular, forte com todo o meu amor, como se abraçar essa foto fosse abraçar você. Entende essa relação do sensorial, desse holograma, dessa fotografia, desse 2D, dessa fala, desse cheiro, dessa escuta, desse aparato de sentidos que a gente precisa para permanecer em reconexão com quem nessa dimensão não está mais? Eu trago para vocês 2 outros exemplos, e são exemplos da minha vida pessoal. Aconteceu com a minha avó, a mãe da minha mãe, no último dia de vida dela. Eu fui visitá-la e eu a vi num lugar verde, com um lençol verde e um barrigão. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E então, anos depois, eu refiz essa imagem com essa fotografia que eu inventei, de uma realidade documental que aconteceu. Eu estive lá no hospital e fotografei na minha mente este acontecimento. A minha bisavó, mãe da minha mãe, mãe da minha mãe, que é essa minha avó na imagem anterior, a minha bisavó, ela faleceu no dia 24 de dezembro, quando eu era criança, noite de Natal. E nos contaram que ela faleceu assim, foi dormir e no outro dia não acordou. E ela tinha uma brincadeira de fala comigo, que eu costumava deitar com a barriga para cima, e eu entrelaçava os dedos assim, botava exatamente como essa imagem está mostrando, eu botava assim na minha barriga, ela falava, filha, tira a mão daí, porque isso é chamar a morte. Então, na nossa referência, no nosso diálogo, na nossa conversa lá atrás, que ficou na minha memória, eu registrei para mim que a minha bisavó, naquela noite, cruzou os dedos, recebeu a morte e partiu. Muito tempo depois, a partir do trabalho da psicofoto, eu também reinvento essa fotografia que vocês estão vendo. Imaginação e realidade, por vezes, se confundem, porque até a própria realidade se perde na sua interiorização subjetiva. Eu vi, em realidade, no hospital, a minha avó materna, mas também vi em imaginação, realidade psíquica, na casa dela, a minha bisavó. As 2 imagens são reais na minha psique e na minha memória, e me fazem um ser real que teve antepassados, avós e bisavós. O que torna na minha memória uma imagem mais verdadeira que a outra, a cor, o cheiro, os detalhes, a fala de uma testemunha que confirme o que aconteceu, não há comparação. Na verdade, não existe a necessidade de comparação. O que existe é a necessidade que a psique, que a mente tem de preencher os momentos da vida com algo simbólico, sensorial, conectando até com o mar do inconsciente coletivo, inclusive, conectando com os arquétipos e com o nosso inconsciente pessoal. Sempre há uma imagem ao invés de nada. Gravem isso. Sempre há uma imagem ao invés do nada. Se eu pedir para vocês pensarem na palavra solidão, o que vem na cabeça de vocês? Vem um lugar escuro?
vem a cama quentinha, encolhida num cobertor, vem um animalzinho no final da rua, lá sozinho, o que vem na sua cabeça? Que imagem entra quando eu falo para vocês, pensem na palavra solidão? Na minha cabeça veio essa imagem. Depois de um relacionamento rompido, a minha solidão eu representei com essa fotografia autoral, esse autorretrato. Por que motivo, desde há tanto tempo, meus congêneres se empenham em deixar a sua passagem figuras visíveis sobre superfícies duras, lisas, delimitadas? Lembra lá dos desenhos da caverna? Por que motivo essas gravuras e esses desenhos rupestres, em suma? Por que motivo há uma imagem em vez de nada na nossa mente? Porque, na verdade, a mente, a vida, recusa o vale fantasmagórico do nada. Porque não ser o nada é prolongar a vida. Porque o nada não é coisa alguma, né? Logo, ele nem existe. E aí pode ser, na verdade, o tudo. O nada não sendo, ou sendo não existência, por um lado é morte. Então, substituir o nada por algo é um ato de sobrevivência. Um tatuar a pele da natureza. Um funcionamento programado na mecânica cerebral humana. E por isso é tão difícil a gente passar pelo luto. E por isso é tão difícil a gente passar por o luto sem a gente acreditar que algo existe nessa relação, nem que isso passe por uma fotografia ou pela nossa memória. Se a imagem é um ato de sobrevivência, de negação do nada, do fim, da morte, a imagem adquire um duplo sentido de existência. Ela é, por ela mesma, viva, a comprovação de uma presença. Eu preciso dizer que aquela pessoa que partiu existiu e existe dentro de mim ainda. A imagem é por rebeldia, por necessidade, por essência e natureza. Então, a continuação, o renascimento e a ressurreição da morte. Lembra? Quem perde deseja não esquecer. Muito tempo, desde lá do início dos tempos, a gente fala de fotografia mortuária antes da fotografia existir, porque lá nos egípcios, né, que usavam aqueles túmulos, as múmias e tal, eles acreditavam que de uma dimensão do vivo para uma dimensão da morte havia continuação. E para isso era preciso ir bem registrado aquele corpo e aquela imagem daquele rosto, enfim, do corpo. E dali foram fazendo outras culturas, outras esculturas, para registrar essa presença desse morto que um dia existiu. Lá em 1800, final de 1800, quando vem o advento da fotografia, as pessoas então começam a sentir a facilidade dessa imagem ser retratada num papel, que não fosse, né, que fosse mais fácil do que esculpir, e elas buscavam os fotógrafos, que também não era no celular, né, não era de fácil acesso, mas era mais fácil do que os escultores. E também era o início dos tempos da fotografia. Era de se esperar que também se queria, se desejava conhecer esse novo suporte de imagens, né, de existências. E então a fotografia mortuária passou a ser representada de 3 maneiras com a fotografia. O último sono. Aquele doente que já estava ali realmente prestes a falecer, ele estava no seu leito de morte e no seu último sono, ou no seu último respiro, ele era fotografado. Ainda tinha uma força de vida, e a imagem ficava ali registrada para compor, né, a memória daquela família. Uma outra forma de expressão da fotografia mortuária era o vivo embora morto. Imagens de pessoas mortas eram repintadas.
pensa que naquela época o processo era todo muito manual, se imprimia com químicos no sol, enfim, aquela impressão era quase uma pintura, e, na verdade, era uma pintura também porque as pessoas, o fotógrafo ia lá e pintava o olho por cima da pálpebra ou por cima daquele olho que tinha perdido a vida, fazia a pupila direitinho, dando essa impressão de que aquele morto estava vivo. E o morto como morto mesmo, né? Naquele momento do velório, do enterro, e a forma de lidar com isso não era mórbido, porque, inclusive, a relação de entender a morte tinha muito mais continuidade, porque acreditava-se muito mais numa dimensão pós-morte, nessa continuação, do que hoje nossa cultura, na maior parte das nossas culturas, acredita-se. Mas hoje há quem faça, né, o trabalho da fotografia mortuária, então a fotografia de uma pessoa que já morreu. Imagina esse casal com seu recém-nascido, seu bebê recém-nascido, que nasceu natimorto, né? Queria registrar de uma forma poética, bonita, sensível, a existência do seu bebê. Esse grupo é um dos grupos no Brasil que faz aliás, esse não é do Brasil, não, que faz esse tipo de fotografia. A psicofoto tem uma proposta diferente, porque ela não quer registrar o morto em si, ela quer registrar o que se sente quando perde, o que se sente quando vive o luto. Ela quer registrar o que não se quer esquecer, que é aquela pessoa que partiu, né? Então, a dor em si mesmo diante da morte é o objeto da psicofoto quando a gente trabalha dentro do consultório no processo do luto. A psicofoto, então, vai contar com luz, sombra, formas, a vertigem, a indignação, a injustiça, a saudade, a vontade de morrer junto, a raiva, o medo, a tristeza, o vazio, a ausência do tempo futuro, a ausência daquele corpo falecido. A psicofoto, ela propõe uma dobradura no tempo, na dimensão das memórias e dos sentimentos, na tradução do invisível e do indivisível. Como diz o filósofo Confúcio, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A dor é sombria, estou com dor. Não sei o que falar. Minhas palavras e mãos estão aprisionadas à dor angustia. Preciso arrancar essa dor de mim. Imagino ela saindo de mim. Agonia. A dor tem forma e me deforma. A dor é sombria. Fotografia. Escrevo a dor com luz e sombra. Imagem, foto, melancolia. Eu preciso de luz nessa dor. Esta fotografia, ela fez parte de um momento da minha vida onde aconteceu, né, um momento de perda e que eu estava ali tentando, através da poesia escrita, achar a poesia imagética. E aí eu convidei a filha de uma amiga minha, que sempre pousa para mim, e falei para ela, olha, eu estou vivendo esse sentimento e quero que a gente faça esse trabalho inspirado na Ofélia de Shakespeare, né? Que vai para o lago e vive todo o processo da própria morte. Porque, às vezes, a gente também vive o luto como a própria morte. Ou quem não vive o luto é porque está com medo também de viver a própria morte e acaba morrendo um pouquinho. Enfim, vestes encharcadas de loucura e morte. Esse é o nome desse ensaio fotográfico. Essa foto em especial foi premiada no Festival de Fotografia de Tiradentes. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho. E essa continuação de outras imagens do ensaio, ainda tem outras. E olha que interessante, né? Como a gente comprou esse sentimento no grupo. A mãe dela estava tocando flauta enquanto a gente fazia essas imagens. E a gente foi se perdendo ali naquele trabalho e naquelas sensações, a ponto de que o dia foi caindo,
né? A noite chegando, e a gente falou, não, agora deu, né? Então deu. Aí, quando ela sai do lago, ela tá com o lábio roxo, toda assim, fria mesmo, tremendo, e a gente tem que esquentar ela. Então, assim, um susto, né, de hipotermia que ela vivenciou ali. De tanto que a gente encarnou esse trabalho da psicofoto dentro do sentimento de perda que eu tive e que ela acionou dela, com certeza. Em dezembro de 2020, naquela vivência toda de pandemia, houve 31 de dezembro, houve uma ligação para mim de uma das minhas 7 pacientes que são amigas, falando da morte do marido, do ex-marido de outra. E nesse dia eu já estava cansada do ano, né, que foi pesado mesmo para todas nós, a gente sabe disso. Muitos atendimentos, muito trabalho de luto mesmo, de apoio, né, ao luto. E eu estava ali, 31 de dezembro, prestes a descansar, entrar numa semana de relaxamento, mas não fiz. Nossa profissão tem essa dedicação, eu faço com muito amor também, e tenho certeza que muitas de nós também têm esse movimento, com certeza. E aí eu sintomatizei esse acontecimento e em uma semana eu acordei com essa sensação vertiginosa mesmo, da vertigem mesmo, de tudo rodar, e depois recuperei ali o fôlego, o olhar, e falei, eu quero expressar exatamente isso. Porque às vezes quando a gente vive o luto junto a um grupo, a uma pessoa pública, isso também atravessa a gente e a gente também sente coisas semelhantes. Então, uma forma de expressar a vertigem foi através desse ensaio autoral que eu desenvolvi. Um outro sintoma muito típico do luto é essa paralisia, essa procrastinação. A vida continua, eu preciso dar conta da vida, tem um monte de coisa que eu preciso realizar até para distrair a minha perda, mas eu não consigo me mexer. Está em um mundo acontecendo, tem um mundo à minha frente, tem um monte de coisa que mas eu não consigo, eu estou paralisada. Eu estou procrastinando, eu quero ficar nessa energia fetal, eu quero voltar para dentro de um útero, eu quero ficar aconchegada, eu quero ficar quentinha. Eu também peço socorro, né? De alguma maneira eu estou assim, por um fio, por um braço, por uma mão que esteja ali pronta para me estender silenciosamente num apoio. Isso também faz parte do luto, e essa também foi uma forma de eu expressar. Agora, não era também nenhuma experiência específica, mas era eu tentando mostrar o alcance da psicofoto na medida que a gente vai trabalhar sintomas e sentimentos do luto. Da vergonha, da não empatia, da humanidade, do medo, da solidão, da tristeza. Foi realizado em outubro de 2020. Eu estava com muita raiva das pessoas que não estavam usando máscara, nem para se proteger, mas nem para proteger as outras pessoas. E foi uma forma de eu expressar essa minha indignação. Essas fotos que eu mostrei pertencem a uma das modalidades da psicofotografia, que chama fotografia autoral. Mas existem outras 5, colcha de afetos, álbum de família, cápsula do tempo, mandalas e sociedades sintônicas. Colcha de retalhos. Inspirada na colcha de retalhos e naquele filme onde as senhoras se juntam para alinhavar uma colcha para ser dada no casamento da personagem principal, ou mesmo de costureiras e artesãs que tecem, né, com pedacinhos de pano, lindas colchas. Essa colcha de retalhos usada dentro da psicofoto, ela tem uma intenção mais ainda específica, de pegar os afetos que foram retalhados, de pessoas que não conseguiram dialogar antes da outra que morreu, e alinhavar as histórias e deixar um objeto, lembra? Sensorial a nosso favor, deixar um objeto nos esquentando, nos aconchegando, trazendo um pouco para perto essa pessoa que foi para tão longe. Uma história contada, então, com pedaços de fotografias,
costurada por uma pessoa da família ou por várias pessoas da família, para esquentar a tristeza e a saudade da partida. Esses são outros 2 exemplos. Essa moça fez essa colcha em homenagem à sua égua, que era como uma pessoa, bom, quem gosta de animal tem essa relação muito próxima, né, dos seus bichos. E esse outro, uma amostragem de uma família que foi fazendo a plotagem, né, no tecido e que iam sentar juntas para fazer o alinhavo dessa colcha. Álbum de família. Hoje, mais do que nunca, os álbuns de família não têm sido impressos, porque máquina celular, as máquinas fotográficas, tudo no mundo muito digital, né? Essa proposta, então, vem resgatar esse lugar, de novo sensorial, pega, escolhe, cola, monta, né? Escolher cada imagem, criar uma sequência, colocar num livro, num álbum, num fotolivro, numa espécie de revista. Pode ser uma homenagem linda que você faz, né, para a pessoa que foi, para a própria família, e também uma forma de viver a despedida, e de revisitar a saudade das pessoas que são nossos entes queridos e que se foram, né? Aqui são outros exemplos de álbum de família. A cápsula do tempo não é algo novo, né? Intuitivamente, as crianças, ao passarem da adolescência, sem perceber isso, pega, coloca coisas dentro da caixa, enterra, a gente vê muito isso em filmes, ou então pega, põe na caixinha de sapato, coloca lá no fundo do armário, aquelas coisas que as pessoas não querem esquecer. Lembra, a gente perde, quando a gente não quer esquecer. Quando a gente perde a infância e vai para a adolescência, a gente não quer esquecer de alguns objetos muito específicos. Pessoas em momentos de guerra escondiam coisas também em caixinhas. Pessoas que queriam guardar segredos também escondiam coisas em objetos e enterravam. Depois, esse objeto passou a ser usado em escolas, com um outro objetivo, de ser aberto após décadas para ver a passagem do tempo, né? Ver os sonhos que se colocaram lá naquela cápsula para ver se foram realizados, enfim, um processo também interessante que foi trazido para cá, junto à fotografia e junto ao momento bem específico da pandemia, bem ali no início, em que não se podia fazer os rituais, né, de velório, de enterro. Então, uma cápsula, caixão, que poderia ser velada na família da pessoa que se foi, ou depois cremada ou enterrada, enfim. Outros exemplos de cápsula do tempo. A mandala. O Jung, né, Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço que desenvolveu a psicologia analítica ou psicologia junguiana, foi um dos grandes estudiosos de imagens, né, os arquétipos, os símbolos, e a capacidade que essas imagens têm de influenciar a psique humana. Resgatou das culturas orientais o verdadeiro valor da mandala, que significa círculo sagrado. O que está dentro da mandala é o que está dentro da psique naquele instante que você realiza a mandala. Trabalhar com ela significa elaborar a energia mais interna, de forma a regular psicologicamente, emocionalmente e sagradamente a mente. E sociedades sintônicas, que é um jogo psicológico, individual, autorreferente, orocular, que bebe lá da psicologia junguiana, da psicologia do MDR, do Psychology e da fotografia. E objetiva a conexão intuitiva e criativa dos hemisférios direito, que comanda os sentimentos e emoções, e o hemisfério esquerdo, que comanda ali a razão, os pensamentos, né? Do cérebro do jogador, potencializando em sua psique as forças mentais e afetivas do seu inconsciente, as energias arquetípicas, mitológicas e alquímicas do inconsciente coletivo da humanidade. É, portanto, um jogo simbólico, sincrônico,
sensorial, surpreendente, porque as pessoas se emocionam e não acreditam que essa brincadeira de criança não é uma brincadeira de criança, ou é uma brincadeira de criança séria mesmo, né? E profunda. E utiliza as mandalas, as fotografias, imagens diversas, colagem, e um oráculo quiz de perguntas. A gente chamaria esse oráculo poderia chamar isso de um novo protocolo dentro da linguagem do MDR, porque são perguntas que eu oferto ao jogador para realizar de maneira sistemática a cada mandala que for feita, a cada personagem que for trabalhado. Existem várias temporadas desse jogo. A primeira temporada que eu vou estar apresentando para vocês agora e chama Família Real, porque é sobre a família, é sobre a energia transgeracional, é sobre o nosso contexto mais próximo, mesmo que a gente não tenha conhecido algumas das pessoas. Por exemplo, essa parte da minha família materna eu conheci todos, exceto os meus, não conheci todos, olha, os meus bisavós, né, vindo do meu avô materno, eu não conheci, mas era conhecido da minha família, tanto que essas fotografias são fotografias reais. Da parte do meu avô, eu só conheço o meu pai, porque o meu avô morre quando ele tinha 1 ano de idade e a minha avó quando meu pai tinha 5 anos. Meu pai nem chegou a conhecer os bisavós. Então, dos bisavós, a gente só tem o nome. E dos meus bisavós, que vem de pai, da família toda, né? Pai do meu pai, eles, a gente sabe também a profissão. Mas os outros dois, nem a profissão eu saberia dizer para vocês. Aí vocês chegam para mim e falam assim, então não tem sentido? Que resgate você está fazendo de memória? Bom, como a gente está trabalhando em imagens, lembra, símbolos, inconsciente coletivo, a gente entra nesse mar de intuições. São coisas gravadas ali, que ficam ali, né, passadas de uma pessoa para outra. Pensa, se a célula, né, a física da gente, tem uma memória, tem uma genética, ela também tem uma representação simbólica e psíquica dessa memória psicológica, familiar, sensorial, que é traduzida aí numas imagens quando você conduz um trabalho de maneira intuitiva. E aí, enfim, é preciso sentir esse momento, né, de pegar uma fotografia real, somar em outras imagens, fazer o protocolo quiz, entender junto aos sentimentos e depois a palavra, diante dessa imagem que você está vendo, o que acontece dentro da gente. E depois disso tudo, isso vira um grande baralho, olha só. Aqui eu tenho a realização deles, as imagens ficam coladas aqui nessa parte, e para virar um tarô pessoal, por exemplo, eu tenho aqui essa parte que deixa eu escolher do nada. Bom, que energia eu tenho para trazer para mim nesse final de palestra para vocês? E aí eu trago a minha própria energia. Essa mandala foi feita para mim mesmo, e eu trago essa energia para mim, o que me deixa muito feliz de saber que eu estou realmente inteira nesse processo. Trago para vocês mais 2 mandalas. Essa lembra da minha bisavó, que faleceu no dia do Natal. O nome dela é Florips, olhos verdes. Então, eu queria muito verde, queria muita flor. Agora, por que apareceu o peixe? Eu vim descobrir depois, conversando com a minha mãe. E essa outra bisavó eu nunca conheci. A única informação que eu tenho dela é que se chamava Brasília e era costureira. As fotos abaixo são daqui de Brasília, que são fotos minhas, e essa outra imagem eu folheando numa revista para eu tentar representar a minha bisavó, Brasília, aparece essa imagem dessa costureira. E ela conversa comigo e foi uma conexão que foi tão forte, isso eu fiz no ano passado,
E aí, quando foi o início desse ano, eu falei assim, eu vou comprar minha máquina de costura e eu passei a costurar. E é interessantíssima a conversa que a gente tem, e a história do costurar também está sendo muito interessante, porque, na verdade, vida e morte é uma grande costura, né? A vida é cheia de alinhavos, e para a gente viver o luto, a gente precisa continuar a alinhavar nossas memórias, nossos sentimentos, nossas dores e nossos amores. A fotografia e a psicofoto dobram o tempo, passado e futuro, no mesmo instante presente. A fotografia é um presente. A fotografia concretiza um enlutar, enquanto objeto de rememoração e expressão do mundo interior de quem ainda está vivo e de suporte para a nossa imaginação, é um diálogo integrador do que foi, do que seria. O vivo se sente menos morto. O vivo vê o eterno que há dentro da nossa mente. O vivo segue com a sua vida co-criando em arte, em resgate e consciência de si mesmo e do outro. Muito obrigada. É isso. Nossa! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu sou Quando eu saio daqui. apaixonada. Ai, obrigada, Tá aqui Aline. na galeria. Ai, parabéns, Fernanda. Esse trabalho é lindo demais, lindo demais. Eu tenho aqui o meu kit, que a Fernanda mandou para mim. Olha que delicadeza, que capricho. Além de ser cheiroso que só. Cheiroso que só. Olha isso, gente. Esse é o bloquinho quiz de perguntas. Tem um manual, né, de instrução, como é que joga. Olha o capricho. A vela para aumentar o nosso sensorial. Dá pra... Ah, o cheiro é a vela que tem esse cheiro maravilhoso? É de cera de abelha. Você Nossa. sabe que até a abelha, eu escolhi a abelha como um símbolo. A abelha, ela trabalha em comunidade, né? Ela vive de uma geração para outra, ela tem ali uma produção de mel, que é um produto que nós humanos nos curamos através do mel, né? Então tem toda uma relação, um estudo simbólico desse jogo, sim. E eu tô doida para começar com você. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu tenho meu, porque a Fernanda vai dar esse curso. Você gostou? Curtiu? Quer aprender a fazer isso aqui lá no seu consultório? Quer? Tá doido? Desculpa, mas a primeira turma é só das mimadas, PC. Você vai ter que esperar a segunda turma. E para quem não é psicóloga, também tem um trabalho assistido por mim, porque esse trabalho é feito ele já é realizado com os meus pacientes. Você não precisa ser meu paciente para fazer, mas enfim, é legal ter um acompanhamento, porque tem um processo de meditação também que pode acontecer junto e facilitar esse encontro com essa família que a gente aí tem e que a gente precisa resgatar, e que aí vai somar ali na palestra da Aline, que vai falar de transgeração também. Trauma, né? Transgeracional. Trauma transgeracional, exatamente. Nossa, e ficou curioso, quer saber? Entra em contato com a Fernanda, né, que você vai saber quando vai acontecer a próxima turma para psicólogos, já entra em contato com ela para saber, mesmo sem você ser psicólogo, para você conhecer mais a respeito desse trabalho. Sabe o que aconteceu recentemente, Aline? Desculpa te interromper. Uma família me pediu para conduzir um encontro que vai ter no meio do ano, através dessa mandala, desse jogo, todos realizando numa tarde uma mandala específica que é da avó, que vai completar 100 anos, e todo mundo fazendo essa mandala para dar de presente para essa avó. Olha que lindo, foi uma oportunidade. Coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. E eu tô doida para nossa mandala quando a gente tiver as mimadas todas em Canela, né? Pois é, vamos. Também vai sair algo lindo dali do nosso encontro. Com certeza. Bom, Fernanda, um monte de recadinhos para você, né? A Maria Ivone, que trabalho lindo. Parabéns, Fernanda. Obrigada. Maria Lina, você é uma artista, e é verdade. É uma artista essa criaturinha aí. Parabéns pela sua sensibilidade.
tem que ter muita sensibilidade para poder trabalhar desse jeito, né? De uma forma tão linda. Obrigada. A Eliana, que trabalho maravilhoso. Regina, parabéns, Fernanda. Doida para aprender para fazer também com meus pacientes. Está todo mundo na expectativa. E a Rosivânia tem muitas palminhas, muitas flores, né? Muitos Aline, corações. muito E a obrigada. Rosivânia botou assim, lindo esse trabalho com as mandalas. E é mesmo. Querida. Então, dentro da terapia, imagina, você faz essa mandala, a partir do protocolo quiz, você tem um guia para seguir e adentrar, e você faz o estímulo bilateral junto, que geralmente é de tato, né? Porque você está olhando aquela mandala, então faz o abraço da borboleta, e segue com esse trabalho. Gente, é uma abertura para a mente, para a gente reprocessar, reconectar as coisas aí, fantástica. E para a gente que aplica, é simplesmente uma gostosura. Imagino. E é emocionante mesmo, é de arrepiar, é de chorar junto com o paciente, é uma delícia. Bom, enfim, né? A gente mãe fica aí de mãe coruja, né? Desses inventos que a gente vai fazendo, né? Ah, e falando em invento, né? Outra consequência desse jogo. As pessoas falam de aumento de criatividade, porque está mexendo com o hemisfério esquerdo, não, direito. Uhum. Com certeza, com certeza. Nossa, muito obrigada, querida, por compartilhar com a gente esse trabalho tão lindo. Eu agradeço aos céus por ter uma mimada tão especial com a gente. Bendito o nosso encontro. E que a gente possa produzir muitas e muitas e muitas coisas ainda aí pela frente. Muito obrigada, beijo, Aline, pela sucesso nessa trajetória linda. Obrigada a todo mundo aí, a paciência, a escuta. E é isso, vamos juntas. Até o próximo. Até. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Tchau.